Reforço chegando na toca? Fique aqui nesse vídeo para você saber. Teremos torcida mista se houver Bavi na final do Campeonato Baiano? Vou te informar também sobre isso. Também estaremos falando sobre Alisson Santos. Ele vai render dinheiro para o Vitória? Fique aqui porque eu também vou te informar sobre isso. Pedro Henrique, quando joga, já começou a treinar? Renzo Lopes já está recuperado? Vamos falar também sobre isso. Então, fique aqui neste vídeo, porque nós estamos começando mais um giro de notícias do Leão. E se você quer ficar ligado em todas as informações do Vitória, fique aqui. Mas antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no meu canal, comentasse e compartilhasse, que é para o YouTube entregar meu vídeo para muito mais pessoas. E se você puder também, ative o sininho das notificações, que é para o YouTube te notificar sempre que houver vídeo novo aqui no meu canal. E galera, e agora eu estarei adotando um novo horário de publicação dos nossos vídeos aqui no YouTube. Nossos vídeos estarão saindo todos os dias às 12 horas, então fiquem ligados aqui no meu canal. Então, galera, vamos para a primeira informação do nosso dia. Matéria de lá da Gabriele Gomes, Danilo Ribeiro e Theo Fernandes, do GE, é que o Vitória negocia a contratação do ponta de 23 anos, destaque da Juazeirense, o Anderson Pato, que vem se destacando muito na equipe da Juazeirense. Segundo eles, o Vitória tenta uma negociação sem custos por 70% dos direitos econômicos do atleta, e o Vitória tenta 3 anos de contrato para o jogador. E galera, segundo eles, o único impasse desta negociação é que a equipe da Juazeirense só quer liberar 60% do passe do atleta e ficar com 40% do passe. Mas o Vitória quer 70% e a Juazeirense ficar com 30%. E esse é o único impasse dessas negociações. E o presidente da Juazeirense, o Roberto Carlos, ele disse que essa negociação já está em estado avançado, mas o GE trouxe que apurou com a diretoria rubro-negra e eles afirmaram que a negociação é tratada como ainda em estágio inicial. Então, galera, é essa a informação do Anderson Pato, atleta que negocia com a equipe do Vitória. Neste campeonato baiano, em 9 jogos, o atleta fez 2 gols e marcou 2 assistências. Então, galera, essa é a informação aí, né? Então, agora eu vou emitir a minha opinião para vocês. Se o Anderson Pato vir para o Vitória, é uma aposta válida, uma aposta que eu sim faria, porque eu acho ele um bom jogador. Se lapidado, um dia ele pode vir a jogar uma Série A, mas no momento eu traria ele para jogar o Campeonato Baiano do ano que vem e também a Copa do Nordeste deste ano. E também, né, o emprestaria para uma equipe de Série B, Série C, ali para poder ele ganhar mais rodagem e ser lapidado, né? Porque eu acho que a Série A ela ainda é fora do nível, né? É fora do eixo assim, a Série A. Então, é outro nível de jogador, outro nível de competitividade e de combatividade também, né? Então, o Anderson Pato ele ainda precisa ser um pouco mais lapidado, mas na minha opinião é uma boa aposta e eu sim faria. Então, vamos falar agora sobre o Zé Marcos e o Claudinho. Porque entre Sport e Vitória está tudo certo para o empréstimo do lateral direito Claudinho e do zagueiro Zé Marcos. E agora a equipe do Sport se acerta com o Claudinho e com o Zé Marcos. E de fato os atletas já estão encaminhados com o clube de Recife e devem sim ir para a equipe do Sport. Então, o Vitória irá pagar a maior parte do salário dos atletas,
que é para poder abater uma dívida que o Vitória tem com o Sport, que é de 1,2 milhões de reais, que é sobre o uso do goleiro Thiago Couto no Brasileirão do ano passado lá na Ilha do Retiro, onde na ocasião o Vitória venceu o Sport pelo placar de 3-1. Então, galera, o Vitória estará usando aí, né, o Zé Marcos e o Claudinho como uma espécie de prova que irá pagar, aí vai ser um abatimento da dívida. Eles vão ser, né, os jogadores que o Vitória vai usar para poder abater, né, aí essa dívida. Então agora nós estaremos falando sobre o Luiz Miguel. O Luiz Miguel, ponta da equipe do Vitória de 21 anos, cria da base, ele foi emprestado ao Caxias do Rio Grande do Sul. E segundo o Marcos Guedes do Resenha do Leão, o atleta já viajou para o Rio Grande do Sul para poder se apresentar na equipe gaúcha. Galera, o Luiz Miguel, na minha opinião, ele é um ótimo jogador, que ele merecia sim chances na ponta dele, que é a esquerda, e não a direita, onde ele fez um gol e deu uma assistência. Porque ele só entrava de ponta direita, cara. Nunca colocavam o garoto na ponta esquerda, que era a posição de ofício dele. Mas aí agora o Luiz Miguel vai para lá pro Caxias para ganhar rodagem, vai jogar aí, né, a Série C, vai ganhar mais minutagem em campo. Deve ser titular, porque o Luiz Miguel tem bastante qualidade. Então aí, né, é uma boa ida do Luiz Miguel para poder ganhar mais rodagem. Eu gostaria de ver ele mais aqui no Vitória, mas de fato ele não jogaria e iria acabar perdendo espaço, né? Então agora vamos falar de mais um jogador, e eu estou falando de Lauan, porque o centroavante Lauan, para que ele pudesse ganhar rodagem e mais minutagem, assim como o Luiz Miguel na temporada, o atleta foi emprestado ao Botafogo da Paraíba. E agora ele vai rumo à Paraíba para assinar um contrato de empréstimo com o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba, que é o Nenê que tá lá, né, galera? O Lauan vai jogar com o Nenê. Então é isso aí, né? O Lauan será um novo reforço da equipe do Botafogo da Paraíba por empréstimo. O Lauan, para mim, ele é um bom centroavante, tem boas características, mas ele ainda tem coisas a melhorar. Por exemplo, o seu posicionamento, que ainda é um pouco ruim. Então, o Lauan é outro jogador que eu também tinha um pouco de expectativa, mas é outro que foi emprestado pela equipe do Vitória. Galera, vamos falar agora sobre o Campeonato Baiano. Por quê? O Marcos Guedes do Resenha do Leão trouxe que se o Vitória passar na semifinal da Jacuipense e o Bahia passar na semifinal da Juazeirense, a final será um Bavi, certo? E será onde? Na Fonte Nova, com torcida única. Mas ele disse que o zum 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 lá no Barradão, e que outros criadores de conteúdo também trouxeram a apuração, que o Vitória deve ir para tentar, né, levar a torcida do Vitória para este jogo lá na Fonte Nova. Poderemos ter torcida mista, galera, na final do Campeonato Baiano. E eu irei emitir a minha opinião aqui para vocês. Na minha opinião, Fábio Mota tem sim que fazer isso, porque, na minha opinião, seria uma injustiça se é um jogo só, uma final só, ter só a torcida de um time. Então, na minha opinião, sim, tem que ter a torcida das duas equipes. E vamos ver o que é que dá ainda, né? No momento, a diretoria ainda mantém sigilo. Então, vamos esperar os cenas dos próximos capítulos. Vamos falar agora sobre o centroavante Pedro Henrique, porque ele finalizou a fase que ele estava readquirindo a sua forma física. Aqui está passando a foto dele aqui do lado, né? E agora ele já treina com bola. O seu treino com bola, o primeiro, né, foi ontem lá no Barradão, e agora o jogador está se preparando e treinando para fazer a sua estreia
com a camisa do Esporte Clube Vitória. O Vitória claramente postou essa foto aqui, né? Que era para responder alguns haters que falavam que o Pedro Henrique estava fora de forma, e de fato estava. E agora o Pedro Henrique acaba readquirindo a sua forma física. Galera, o Diego Tarcia foi apresentado como novo reforço da equipe do Vitória em coletiva de apresentação lá no Barradão ontem. Então, o Diego Tarcia, ele foi apresentado como novo reforço da equipe do Vitória, e o Anderson Matos do canal do Dinâmico trouxe que o atleta deve aparecer no bid até esta semana, até sexta-feira, assim como o zagueiro Kaká também deve aparecer no bid até a sexta-feira. Então essa é a situação aí, né, do Diego Tarcia e do Kaká aparecerem no bid. Vamos falar agora sobre o Renzo Lopes. Por quê? O Renzo Lopes, ele já está recuperado da lesão que ele sofreu na coluna. O atleta já está treinando com bola, já botou a chuteira ontem no Barradão, já treinou com bola e está muito perto de retornar aos gramados. Eu não descarto ele para a semifinal do Campeonato Baiano contra a Jacuipense. Eu não descarto ele, tá, para esse jogo. E na minha opinião, se der para o Renzo Lopes jogar, né, para ele ganhar ali uns minutos, 10 minutos, 15 minutos, o Vitória já ganhando o jogo, sem mais riscos, pode colocar ele aí, né, que é para ele readquirir logo a sua forma. Mas, entretanto, todavia, o Marcos Guedes do Resenha do Leão trouxe que o contrato do atleta, como todos nós sabemos, acaba no meio do ano, em junho, e o Vitória não deve renovar com o atleta não deve permanecer no Vitória e acabar ficando sem clube. Vamos falar agora sobre o Kusevich. Se o Vitória não se apressar, vai perder o Kusevich, porque até agora Sérgio Papelin disse que não tem negociação, mas não descarta. É isso aí, né? Porque agora o Atlético Paranaense também entrou na jogada e pode levar o Kusevich. Por quê? Porque o Fortaleza tem interesse na contratação do centroavante Mastriani, centroavante que o Atlético Paranaense pagou 10 bilhões de reais. E aí, o Atlético Paranaense também tem interesse no Kusevich. Então, esses clubes estão negociando sobre uma possível troca entre esses atletas. Mastriani vai para o Fortaleza e Kusevich vai para a equipe do Atlético Paranaense, já que Thiago Carpini já descartou o atleta, não usa o atleta está lá de molho, e o Vitória não vai atrás, aí agora o Atlético Paranaense entrou na jogada. O Vitória tem que se apressar se quiser o Kusevich, tá? Porque o atleta ficou aí um tempão parado e é essa moleza para trazer o jogador. Rapaz, eu fico às vezes até estressado com essas coisas, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Kusevich. Você traria ele pro Vitória? Vamos aí, né, deixar aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos falar agora sobre o zagueiro Richelli e o zagueiro Neres, porque matéria do Arena Rubro-Negra, publicada por Ítalo Oliveira, é que a equipe do Vitória e a diretoria optou por manter o zagueiro Richelli e o zagueiro Neres para o restante da temporada de 2026. Eu não acredito nisso, tá? O Richelli, eu ainda passo um pouco de pano, porque ainda é início de temporada, o cara acabou de chegar, ainda não se adaptou, veio da China, ainda tá fora de ritmo, né? Então ainda passa um pouco de pano. Mas o Neres, cara, o Neres, não, Vitória, não, Fábio Mota, não, Papelinho, não mantém esse cara, não. Meu Deus do céu, cara, não dá não. Aí agora o Vitória mantém esses dois atletas para o restante da temporada. O Neres, muito contestado, um atleta que era muito criticado, é muito criticado, né, pela toda a torcida do Vitória. O Richelli é um jogador que foi criticado sim, mas que ainda tem uma salvação na equipe do Vitória, mas o Neres não, tá? O Neres não. Então essa é a informação. E deixa aqui nos comentários, galera, o que você acha do Richelli e do Neres. Galera,
O Alisson Santos cria da base do Vitória, que está lá no Napoli agora, né? Brocando o gol e tudo, sendo o melhor da partida e etc. O Napoli está preparando uma compra em definitivo do atleta no valor de 95 milhões de reais, 16 milhões e meio de euros. E o Vitória tem direito a 15% dessa possível venda, que são 10% do valor, que são os 10% que o Vitória tem do passe do atleta e mais 5% do sistema de mecanismo de solidariedade da FIFA, onde eu estava pesquisando no Google, porque eu não tinha certeza de quanta porcentagem era, e o Google me afirmou, e vários sites também, que eram 5%. Então, o Vitória tem direito a 15% desses 95 bilhões de reais. E aí, o Vitória levaria para casa 14.250.000 reais. O Vitória levaria para casa 14.250.000, que dão por volta dos 2.745.000.000 de euros. Então aí, né, o Alisson Santos pode render dinheiro para a equipe do Vitória. Galera, vamos agora finalizar falando sobre o meio atacante Pablo, porque segundo o site DOL, o Sérgio Papelin, diretor de futebol executivo do Vitória, deu entrevista a eles dizendo que o Pablo recebeu proposta da equipe do Paysandu, mas que o atleta preferiu ficar na equipe do Vitória. Claramente o Pablo quer brigar por posição, mas eu acho que ele não irá conseguir, que ele me surpreenda, né? Pra mim o Pablo ele não é ruim, tá? Ele é um bom jogador na minha opinião, um ótimo jogador, mas ele ainda precisa ser mais lapidado, não queimar tanto as etapas, né? Como ele acabou queimando aí. Mas o Pablo, na minha opinião, ele é um bom jogador e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o meia Pablo, que escolheu ficar no Vitória e brigar pela sua posição. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, comenta e compartilha. Valeu e tchau!